Eu não tô aqui tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu sei, eu não tô aqui tão só, tão só. Eu sei, alguém além da imensidão do céu. Eu não tô aqui tão só. Ó Senhor, queremos declarar que nós o amamos, mas o Senhor sabe, nós somos filhos ingratos de um Pai maravilhoso. Muitas vezes não sabemos expressar o nosso amor, muitas vezes colocamos tantos sentimentos humanos, as nossas próprias vontades, desejos, mas ó Senhor, essa noite queremos abrir o nosso coração e a mente para que o Senhor possa entrar aqui. Toma-nos, Senhor, com a nossa permissão, habita em nós, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. O livro de Jeremias está no Antigo Testamento. Ele é um dos profetas chamados profetas maiores. Do verso 1 em diante diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Isso aqui é só para colocar a gente de acordo ou na época em que isso aqui foi escrito, para a gente saber que Deus fala muita coisa a respeito de muitos profetas. Quando a gente fala, por exemplo, de Moisés, a gente sabe que Moisés nasceu numa época muito difícil e que quando Moisés nasceu, o povo hebreu era escravo no Egito e que a mãe dele teve que escondê-lo porque o faraó fez um edito onde os meninos seriam assassinados e a mãe escondeu, colocou num bercinho de junco e a filha do faraó achou. A gente sabe um monte de coisa sobre Moisés, sobre José, sobre outros. Mas sobre Jeremias a Bíblia não fala muito. A Bíblia diz palavras de Jeremias, filho de Ilquias, e aí diz o nome do pai dele, que era Ilquias, e diz que o pai dele era sacerdote, e que Jeremias nasceu na cidade onde morava o pai dele, que era Anatote, uma cidadezinha pequenininha. Só isso que diz, essas coisas sobre Jeremias. Só que o que o Senhor Deus começa a conversar com Jeremias, logo em seguida, é tremendo. E as palavras que o Senhor dirige a Jeremias são palavras que colocam o nosso conceito de vida, de relação nossa com Deus e com a vida totalmente de ponta cabeça e organizam tudo. Não porque a gente tem que virar de ponta cabeça, porque Deus coloca errado. Ao contrário, nós vivemos de ponta cabeça e Deus tem que colocar em pé. Mas para nós é o mesmo que virar de ponta cabeça.
mas Deus nos coloca sobre os nossos pés. O que Deus fala com ele. A primeira coisa é que Deus chama Jeremias. Ele faz um chamado especial para Jeremias. E o que essa história de Jeremias tem a ver com você e comigo que vivemos em pleno século 21? O que tem a ver? Jeremias viveu mais de 600 anos antes de Cristo. E o que a história dele tem a ver? Primeiro, que toda a palavra de Deus é inspirada. Ela é útil para nos ensinar, para nos redarguir, para nos indicar o caminho da justiça e como nós devemos andar ao lado de Deus. Segundo, cada palavra que existe na Bíblia é dita para mim, para os dias de hoje. E é por isso que eu tenho que aprender a ler a Bíblia, a palavra de Deus. É por isso que eu tenho que aprender a recebê-la como a palavra de Deus na minha vida. É por isso que eu tenho que recebê-la como sendo o Senhor Deus falando comigo, falando a mim. É por isso. Porque o Senhor Deus quer conversar comigo, Ele quer falar comigo, Ele quer se dirigir a mim. Então quando Deus fala, Ele não está falando com uma pessoa, ou com o Jeremias, ou com isso, Ele está falando comigo. Sem contar que a situação na qual Jeremias vivia era muito parecida com a nossa situação hoje, porque Deus estava para intervir na história do mundo, e na história do povo dele. E Deus estava para lançar um grande juízo sobre a terra. E Jeremias foi chamado por Deus para pregar e para avisar as pessoas de que Deus estava para interferir e intervir. E Jeremias foi chamado para chamar o povo de volta para Deus, porque o povo tinha se afastado tanto de Deus, que Deus não podia mais agir na vida deles. Deus só age na nossa vida com a nossa permissão, só com a nossa permissão. O Senhor Deus não age de outra maneira, só com a nossa permissão. E é por isso que você é capaz de vir a um lugar desse aqui, é por isso que você é capaz de ir à igreja, é por isso que você é capaz de assistir à televisão, um programa religioso, o Senhor tocar a sua vida, o seu coração, e mesmo assim você não aceitar a Deus e não mudar nada na sua vida. Também é por isso que é possível você ouvir o chamado de Deus, aceitar o chamado de Deus só da boca para fora, não de fato, não de verdade, não de coração aberto. E depois você ficar cobrando, Deus, o Senhor não fez nada em mim. Porque um relacionamento sempre é uma via de duas mãos. De um lado Deus e do outro lado você. E tem que ter amor e cumplicidade dos dois lados. E Jeremias foi chamado nessas condições. E Deus começa a falar para Jeremias o seguinte. Verso 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. O Senhor Deus chegou para conversar com Jeremias. E Jeremias era um menino. E o Senhor Deus fez um diálogo, ou ele entrou num diálogo com Jeremias. E ele disse assim, verso 4, Jeremias diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Em outras palavras, Deus olhou para Jeremias e falou assim: Jeremias, quem é você, meu filho? Porque Jeremias ouviu o chamado do Senhor. Logo em seguida ele diz assim: Senhor, mas o Senhor está me chamando? Eu não passo de uma criança. Todos nós temos boas desculpas para dar para Deus quando Ele nos chama. E o Senhor Deus diz assim: Jeremias, quem está falando com você é Deus. E você é Jeremias hoje. O Senhor Deus trouxe você aqui nesse lugar. O Senhor Deus guiou você ao você colocar no seu canal de televisão. O Senhor Deus guiou você para ouvir essa palavra que Ele deseja falar para você. Sabe por quê? Porque Ele está cansado de ouvir quando você diz assim: Deus, por que o Senhor não me responde? Deus, por que o Senhor não fala comigo? Deus, por que o Senhor parece um Deus tão distante assim? Parece que eu estou falando com alguém que não me ouve, ou que não me responde, que é surdo ou que é mudo. Por isso Deus trouxe você aqui. Deus aproximou você dele através dessa mensagem da palavra de Deus para dizer: pois você não está pedindo para eu falar, eu estou trazendo você aqui para falar com você. Agora ouve a minha voz, se você pode, porque eu falo através da minha palavra. Eu falo através de pregações, eu falo através de pessoas, eu falo através de circunstâncias, eu falo também na sua mente, através de sonhos, eu falo através de visões, eu falo de muitas maneiras. Agora ouve a minha voz, porque eu vou falar para você: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E o que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo dizer: Jeremias, olha para mim, filho, nós seres humanos somos tremendos,
Nós olhamos para Deus e questionamos a Deus. Nós somos sempre assim. Já desde pequenos nós somos questionadores. Questionamos os nossos pais. A gente mal aprende a falar, a gente diz assim: por que não? Não é a pergunta que a gente ouve dos filhos durante um bom tempo? Filho, não. Mas por que não? Por que não, pai? Mas pai, por que não? A gente escuta o por que não de muitas maneiras. Por que não? Porque nós somos indagadores. Nós queremos a explicação, porque se a resposta não for convincente, eu vou fazer do meu jeito e não do seu jeito, Senhor. Por que não? Nós olhamos para Deus e dizemos assim: Senhor, prova para mim que o Senhor existe. Por que o Senhor não deixou mais provas científicas, evidências de que o Senhor existe? Para eu não ter tanto trabalho e ficar dependendo da minha fé. Prova para mim que o Senhor existe, Deus, aí eu vou poder acreditar no Senhor. E Deus olha para você, e eu quero levar você para o texto de Romanos, capítulo 1, e dá uma olhada sobre o que Deus fala a respeito de provar para você que Ele existe. O Senhor Deus diz em Romanos, capítulo 1, do verso 20 em diante, 20 e 21, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebido por meio das coisas que Ele criou. Tais homens que não acreditam no Senhor são por isso indesculpáveis. É isso que ele fala. Tais homens são por isso indesculpáveis. Deus está dizendo: é só você olhar para a criação. Os céus anunciam a glória de Deus, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, olha para a natureza, olha para a andorinha, olha para o castor quando ele constrói as suas barragens, olha para o vagalume, como ele é capaz de produzir luz sem produzir calor, e a ciência está estudando isso até hoje. Olha para a natureza, e os atributos de Deus são assim. E se você não acredita, você é indesculpável, porque acreditar em Deus não precisa de provas. E se você está querendo acreditar no Big Bang, isso já é uma coisa tão difícil de acreditar. E outro dia eu estava lendo uma coisa tão simples, porque eles dizem que surgiu de uma explosão cósmica. Mas como surgiu de uma explosão cósmica? E a primeira coisa que existiu, porque tinha que ter matéria para explodir, e a própria ciência diz que é impossível surgir matéria da não matéria. Então, como essa matéria sempre existiu, quem criou essa matéria? Ela sempre esteve ali, e se essa matéria sempre esteve ali, como ela explodiu? Não tem jeito de surgir matéria da não matéria. E se a primeira coisa surgiu, como ela surgiu? Aí Deus diz assim: se a ciência não sabe explicar, é porque precisa de fé para acreditar que alguma coisa existia para explodir. Existiu alguma coisa antes de explodir. A teoria da relatividade do Albert Einstein, ela diz que o universo está se expandindo cada vez mais, ele está em expansão. E se o universo está em expansão, é porque é capaz, a gente poderia, se fosse gravado isso num filme, voltar a fita todinha e chegar ao ponto inicial. Só que o ponto inicial não é uma bola do tamanho de uma bola de basquete, também não é do tamanho de uma bola de tênis, e muito pouco do tamanho de uma bola de golfe. E também não é do tamanho de uma bolinha, de uma cabeça de alfinete. É do tamanho do nada. Ou seja, o universo, a lei da relatividade, ela diz que o universo continua se expandindo, e se a gente voltar, a gente vai voltar até chegar não a uma matéria pequenininha, pré-existente antes da matéria. A gente vai voltar para o nada. E se do nada não surge nada, se não existe matéria da não matéria, é só eu começar a perguntar para as pessoas, dizer assim: como surgiu a primeira matéria da não matéria? Eles vão dizer: bom, isso ninguém sabe explicar, não tem como explicar. Por isso, para acreditar em evolucionismo, em Big Bang, em evolução, eu preciso de fé. Aqui a palavra de Deus está dizendo: para acreditar em Deus, você precisa de fé. Olha para a natureza, você vai ver evidências suficientes para somar com a sua fé e acreditar e aceitar a Deus. É assim. E se você não consegue, você se torna indesculpável. É o que o Senhor Deus fala. Mas ele diz para Jeremias: antes que você nascesse eu te conheci. Quem é você? Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes que você fosse um embriãozinho, eu conheci você. Quem é você para olhar para mim e me questionar? É como se você já existisse há muito tempo. Filho, você entrou no trem e o trem já estava viajando. O mundo é um trem, e ele já estava em viagem quando você entrou. E quando você descer dele, provavelmente ele vai continuar viajando, se Jesus não voltar antes. E como é que você quer questionar o trem todinho, se você só vai viajar um pouquinho nele?
Como é que você quer questionar a Deus? Senhor, por que o Senhor não age na minha vida? Se o Senhor não agir, eu não reconheço o Senhor como meu Deus. E Deus está dizendo, antes de eu formar você, porque foi eu que formei você no ventre da sua mãe, eu escolhi você para nascer nesse mundo, eu planejei você, por isso eu estou dando condições a você de me conhecer e de sair desse mundo preso pelo pecado para um mundo de verdade, maravilhoso. Antes de eu formar você no ventre da sua mãe, eu conheci você. Então não fica olhando, porque quer você queira, quer não, eu existo. Quer você queira, quer não, eu sou Deus e eu planejei você. Quer você queira, quer não, eu morri por você na cruz. E quer você aceite ou não, eu voltarei a esse mundo daqui a pouco. E esse vai ser o próximo momento de juízo que eu, Deus, vou exercer nesse mundo. Ou você está preparado ou não. Ou você gasta tempo me questionando, ou você investe tempo me conhecendo. Questionar é uma coisa e conhecer é outra. E eu, Deus, quero conhecer você e quero que você me conheça, porque eu conheço você desde antes de eu formar você no ventre da sua mãe. E você, quanto você me conhece, Deus. Mas Deus diz outra coisa para Jeremias. E Deus diz: e antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu te consagrei. Antes que saísses da madre, te consagrei. O que quer dizer te consagrei? Essa palavra consagrei é separei, separar. E separar tem um outro sinônimo dentro da Bíblia para separar, que é o quê? Santificar, santo. O santo é o separado. Por isso Jesus diz assim: sede santos como eu sou santo. Fique separado para mim. Fique separado. Não é o santo imaculado que não peca. Todos nós somos pecadores. Por misericórdia, lembra disso quando você estiver chegando na igreja. Lembra que quem recebe você lá fora é pecador. Lembra que eu que estou pregando, eu sou pecador. Lembra que todos nós somos pecadores e que nós precisamos todos os dias comparecer diante de Deus, para que Deus possa zerar a nossa conta. Nós precisamos comparecer com o coração sincero. Nós precisamos comparecer diante de Deus confessando os pecados, nos arrependendo dos nossos pecados e pedindo, implorando a Deus pelo perdão dos nossos pecados. É a isso que o Senhor Deus nos chama, a cada um de nós. Mas nós somos pecadores. Mas o Senhor Deus diz assim: antes que você saísse do ventre da sua mãe, eu separei você. O que quer dizer separei? Quer dizer que Deus separou para o lado dele. Quer dizer que quando você e eu nascemos nesse mundo, a gente nasce gostando do que não presta. A gente nasce gostando do pecado. A gente nasce gostando de comer o que não presta. Lembra que nós falamos num programa desses atrás? A gente nasce gostando de assistir o que não presta. A gente nasce se divertindo com lixo. É assim que a gente é. E quanto mais velho a gente fica, pior a gente vai ficando. Mais a gente gosta de lixo e mais ao lixo nós voltamos. O Senhor Deus está dizendo assim: antes que você nascesse, eu sei que você vai nascer pecador num mundo de pecado, e que você vai nascer escravo do pecado. Por isso eu, através do meu sangue derramado na cruz, antes de você nascer, eu separei você para mim. Para mim, você é meu. Eu conheci você porque eu planejei, e eu separei você para mim. Você é meu. Eu te dou plenas condições de você vencer o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É o que Jesus diz. Ele está dizendo: eu separei você para você vencer o mundo. E eu vou dizer um negócio para você: é obra-prima de Satanás fazer você sentir que você é o mais miserável de todos os seres humanos. Lembra disso sempre. E você vai olhar para todo mundo e sempre vai se comparar. A miséria humana é se comparar com o próximo. Por isso a lei de Deus protege você. O Senhor Deus protege você na lei dele, quando ele diz assim: não cobiçarás. Não cobiçarás. Sabe o que Deus está falando? Proteja-se da desgraça que é viver a vida se comparando com o seu irmão. Sabe, eu tive uns tempos atrás o privilégio de fazer uma série dessas aqui lá na Inglaterra. E aí eu estava lá e fui conhecer a casa do pastor, que mora lá há muitos anos.
E ele mora numa casa a 1h30 da igreja dele. 1h30 da igreja dele. E ele mora numa casa de aproximadamente 60 metros quadrados. Que ele pagou alguns milhares de euros. Algumas centenas de milhares de euros. Aproximadamente 350, 400 mil euros. Quase $500 mil. Agora você imagina que aquela casa de 60 metros quadrados, a 1h30 do centro de Londres, onde a igreja é dele. E ele feliz da vida, porque poucas pessoas da igreja dele conseguiram, depois de tanto tempo, comprar uma casa como aquela, porque é caro. Feliz da vida. E aí, aqui no Brasil, a gente mora, quem mora numa casa de 60 metros, fica olhando e dizendo assim, puxa, a casa do fulano. Aquilo que é casa. Puxa, isso aqui é casa. Não esse aqui que eu tenho. Agora lá o outro está contente, mas se ele morasse em outro lugar, talvez ele também não estivesse contente, porque a desgraça da nossa vida é a comparação, é a cobiça, é eu querer ter a vida do outro, é eu dizer assim, o meu casamento não dá certo por causa da minha esposa, porque se a minha esposa fosse a fulana de tal que é a mulher do outro, aí daria certo, porque ela é que é uma esposa de verdade, ele é que é um marido de verdade. É eu olhar para o outro e cobiçá-lo para mim, sem me lembrar que a pior pessoa do meu casamento sou eu mesmo, e que se eu tenho aquele marido, aquela esposa, eu preciso aprender muito com ele. Eu preciso aprender lições, ou é de humildade, ou é de perdão, ou é lição de sabedoria. Eu preciso aprender alguma lição com ele. E eu preciso, é lógico que tem gente que sai dos padrões normais, aí vai para o vandalismo, para destruir a outra pessoa com palavras, destruir a outra pessoa com gestos, destruir a outra pessoa também com atos físicos. Aí já está fora de cogitação, porque isso aí é crime, isso aí é ser bandido. Quando você destrói a outra pessoa com quem você é casado, você está cometendo um crime, você está matando essa pessoa, seja aos poucos ou seja de uma vez, você está matando essa pessoa. Por isso eu não estou falando desse tipo de gente. Esse tipo de gente precisa estar na cadeia, ou precisa rogar muito a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para transformar a sua vida e a sua natureza. Mas o Senhor Deus está dizendo assim, não se compare com o outro, olha para você mesmo e para mim, não deseje nem a experiência espiritual que o outro tem. Eu gostaria de ter a fé igual a dele, puxa, que experiência linda ele viveu, eu queria ter uma experiência de vida como ele. Deus tem experiências especiais para você. Deus não trata você no atacado. Para Deus você não é o consumista. Para Deus você não é a população da cidade. Para Deus você não é a congregação da igreja. Você tem nome, endereço. Deus sabe quem você é. Ele conhece você porque Ele planejou você, e Ele conheceu você antes de você sair do ventre da sua mãe. Por isso Deus tem uma experiência espiritual para você especial. E a experiência de qualquer homem, do homem de maior fé da Bíblia, porque o Senhor Jesus disse que o maior de todos os profetas tinha sido João Batista, até aquele tempo. E pega o João Batista, pega o Elias, pega o Moisés, qualquer um deles, eles ainda tiveram uma experiência espiritual aquém daquilo que Deus quer que você tenha, e daquilo que Ele pode levar você a ter, se tão somente você olhar só para Ele. Por isso o Senhor Deus diz assim, eu conheci você antes que você saísse do ventre da sua mãe. Eu separei você para mim, eu consagrei você para mim antes que você saísse do ventre da sua mãe. Você é meu, eu te dou plenas condições de vencer o pecado, de vencer esse mundo. É só você olhar para mim, é só você acreditar em mim. Tenha fé. Para ter fé você tem que conviver comigo, tem que ir à igreja, tem que ler a Bíblia, tem que orar, aprender a fazer essas coisas, mas vai atrás disso como quem busca água, quem busca comida, o pão, o alimento. Faz isso e você vai ter fé, e você vai se aproximar de mim. Eu separei você nesse mundo de pecado. Quando você nasceu, eu já botei em você o exército de Jesus Cristo, o uniforme do exército de Jesus Cristo. E a não ser que você queira dizer não para Deus, que você queira rejeitar a Deus, você é de Deus. Mas a maioria dos seres humanos na face da terra rejeitam a Deus, estão rejeitando a Deus. Rejeitam a Deus começando pelo fato de não ter tempo para Ele. Rejeitam a Deus a partir do tempo que querem formar um Deus à sua imagem
e não aceitar a Deus e que você é a imagem de Deus. Rejeitam a Deus porque Deus não é a prioridade, não é o primeiro no coração. Antes que você nascesse, eu separei você para mim. E Deus disse uma última coisa para Jeremias. Deus disse, aqui diz assim: e te constituí profeta às nações. O que é constituir profeta às nações? Terceira coisa. Te constituir, a palavra constituir é dei. Deus está dizendo para você, Jeremias, eu, antes de formar você no ventre da sua mãe, eu conheci você. Segundo, antes de você sair de lá, eu separei você para ser meu, e a não ser que você não me queira, você é meu. Eu comprei você com o preço do meu sangue, mas o meu sangue é uma fonte a jorrar de salvação. Você tem que ir lá beber do meu sangue, você tem que ir lá buscar o meu sangue, se lavar no meu sangue. É isso. Terceira coisa, e eu dei você como profeta às nações, para o mundo. Hoje eu dei você, Deus está falando. Deu como? Como deu como profeta? Como assim? É isso mesmo. Deus está chamando você para você anunciar para o mundo inteiro quem Ele é e como é maravilhoso viver com Deus e pertencer a Deus e ter Deus na sua vida. Como é maravilhoso estar ao lado de Jesus e como Ele coloca você acima dos problemas e faz você olhar os problemas de um jeito diferente. Como Ele transporta você para perto dEle. O Senhor Jesus está chamando você que veio aqui hoje, você que ligou seu aparelho de televisão. O Senhor Jesus está olhando para você e está dizendo: eu conheci você, eu separei você, eu estou te enviando, eu estou chamando você e enviando para contar para o mundo, para ter uma experiência comigo e contar para o mundo. Você vai ser profeta às nações hoje, porque eu preciso que se cumpra o que o Senhor Jesus disse, quando os meus discípulos me perguntaram: Senhor, que sinais haverá da tua vinda? E eu disse os sinais todos, e depois lá em Mateus 24:14 eu disse: a última profecia que vai se cumprir é: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Porque se você não falar para os outros de Jesus, Jesus não vem. Ou melhor, se você não falar para os outros de Jesus, Ele diz assim: se você não falar, a pedra vai falar, mas eu venho. É isso. Tenha o privilégio de falar de Jesus. Mas eu, Jesus, estou chamando você. Não interessa que você entrou aqui e está dizendo: que é isso, é a primeira vez que eu entro nessa igreja, acho que Jesus está me chamando. Tem um pedaço da história da andorinha que eu não contei de propósito, que é o seguinte: a mãe andorinha fez o ninho, nasceram os filhotinhos, e como é filme, rapidinho os filhotinhos cresceram dentro do ninho e se tornaram jovens andorinhos. Lembra como é que era? Tinha ali um paredão de pedra, lá embaixo o mar, bem alto, lá no meio do paredão um buraco, e de dentro do buraco saía um galho, um tronco de uma árvore que se estendia por sobre o mar. E lá dentro a mamãe andorinha fez o ninho e colocou ali os ovinhos, e os filhotinhos vieram, e aí cresceram, se tornaram jovenzinhos. Num belo dia, mamãe andorinha começou a fazer um movimento diferente ali dentro do ninho. Sabe o que ela fez? Subiu no tronco e botou os 3 filhotinhos em cima do tronco, os jovenzinhos em cima do tronco. Só que a mamãe andorinha estava para o lado de dentro e os filhotinhos para o lado de lá. Aí a mamãe andorinha resolveu andar, progressão lateral, para quem já fez educação física. Sim. Sabe como é que é? Em cima do tronco. Fazendo assim, logicamente, ela foi empurrando os filhotinhos para o lado de fora. E o galho foi acabando.
Os filhotinhos até resistiam, eles não queriam ir muito, mas ela dava um empurrãozinho mais forte, e eles iam, e uns pulinhos para lá e tal, e foi, até que o galho foi acabando para o primeiro filhotinho que estava lá na ponta, e aquilo dá uma aflição na gente, porque aquilo é alto demais, e aqueles filhotinhos todos jovenzinhos, aquela mãe andorinha empurrando, e quando acabou o galho, para o primeiro lá, ele, antes de chegar no mar, abriu a asa e saiu voando. Que coisa fantástica o Senhor Deus fez na natureza. Que coisa maravilhosa. Aquela mamãe andorinha sabia exatamente a hora de colocar o seu filhotinho para voar. E ela continuou empurrando. Tinha mais 2. Acabou o galho para o segundo. E ele também despencou de lá de cima. E antes de chegar no mar, na água, saiu voando. Aí ficou o terceiro. O terceiro eu apelidei de filhotinho Jeremias, porque aquele era teimoso. Porque você sabe o que o Jeremias respondeu? Eu falei para você, mas olha o que diz no verso seguinte, verso 6. Então lhe disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Aí tem um monte de filhotinho Jeremias, um monte de gente que olha para mim hoje e diz assim: imagina, eu não sou de igreja nenhuma, imagina, eu vim primeira vez nessa igreja, imagina que Deus está me chamando para falar de Deus para os outros. Pois Deus está chamando você sim. Você pode até dizer para Deus assim: é a primeira vez, eu não sei falar, eu nem conheço Jesus direito, eu não sou dessa igreja, não interessa. Deus está dizendo: eu mando você. E olha o que Deus disse para Jeremias. Ele diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. Não digas, é a primeira vez que eu venho na igreja. Não digas, eu nem sei o que é isso. Não digas, não diga nada. Simplesmente eu, Deus, estou enviando você sim, porque eu chamei você. Nada nesse mundo acontece por acaso. Eu atraí você para cá, eu atraí você para mim. Você está ouvindo, você tem ouvido a minha voz na sua vida milhares de vezes quando eu falo na sua consciência. Você tem ouvido o meu chamado, mas você tem me rejeitado 1 milhão de vezes. Quantas vezes eu chamo você, você me rejeita, e você acha que pode viver a sua vida sem mim. Mas eu estou chamando a você. Quer que fique mais claro do que isso agora? Sendo que eu arrastei você para esse lugar, sendo que eu arrastei você para assistir esse canal de televisão. Você quer que fique mais claro? Pois se você tem dúvida, Deus tem sim chamado a você quando Ele fala na sua consciência na calada da noite. Deus tem chamado sim a você quando você olha a sua família em frangalhos. Deus tem chamado sim a você quando Ele olha para você e diz: filho, você tem mais para ser do que o que você tem sido. É isso. Não tem jeito de ficar mais claro. É a palavra do Senhor falando: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. A missão que eu te dou não é fácil, é uma missão difícil. Você vai diante dos reis, diante das nações, você vai diante do seu patrão, você vai diante dos políticos, você vai diante de quem quer que eu te envie, e você vai falar. E a sua missão não é fácil, porque você vai ter que arrancar e derrubar, mas você também vai ter que plantar, e você vai ter que construir. Mas não se preocupe, porque eu ponho as minhas palavras na sua boca, e aonde você for, eu vou com você. É isso que Deus está falando. Quando chegou o último filhotinho, o filhotinho Jeremias, ele resistiu mais do que todos, por isso eu apelidei de Jeremias, porque ele não queria, ele estava dizendo: eu não passo de uma criança para voar, mamãe. E ela empurrava, e ela empurrava, e ele segurou mais, e ele foi tão resistente que quando ela empurrou, que ele caiu, quando ele estava caindo do galho, ele ainda esticou a patinha e agarrou por baixo o galho, ficou pendurado feito um morceguinho assim, que coisa! A história ficou tão interessante, e eu fiquei olhando assim: agora eu quero ver o que vai acontecer nessa história, e no próximo programa eu te conto. Não vou fazer isso com você, prometo que eu não vou fazer. Aí a mamãe andorinha não teve dúvida, começou a bicar a patinha dele.
malvada aquela mamãe, batendo no filhinho. Eu bato em você porque eu te amo, filhinho. Sabe como é que é? Malvada ela. Sabe, filhote de andorinha não pensa, mas aquele pensou, porque eu li o pensamento dele naquele dia. E sabe o que ele pensou? Vou dizer para você. Ele pensou assim: que coisa terrível essa dor na minha patinha, na minha garrinha. É tão terrível que eu prefiro cair e morrer lá embaixo, afogado naquele mar, do que ficar sentindo essa dor na minha patinha. E ele largou. E quando ele largou, despencou de lá de cima, antes dele cair no mar, abriu a asinha e saiu voando. Deus está dizendo para você: eu não criei você para viver no ninho. Tudo que você quer na sua vida é um ninho, é um lugar confortável, onde você se sinta seguro, em paz, amado, a pessoa mais importante do mundo, protegido. Deus está dizendo: arranca esse alvo da sua mente, porque eu não fiz você para você viver dentro do ninho, eu fiz você para voar. O ninho é só o lugar para você começar a me conhecer, é só para você se desenvolver, mas eu fiz você para voar. Eu enviei você como profeta a esse mundo. Eu estou chamando você para o meu ninho, eu estou ensinando você, eu estou te dando. E se você tiver a mim, você vai ter a sua fome e a sua sede saciadas, e você vai transbordar, você vai ser uma fonte a jorrar. E eu vou mandar e você vai, eu vou dizer o que você vai falar, e você vai falar em nome de Jesus, e você vai fazer milagres. E Jesus diz: e vocês vão fazer as coisas que eu fiz, e coisas ainda maiores serão feitas. Toma isso na tua mão, por misericórdia, em nome de Jesus, porque essa é a promessa do Senhor Jesus para hoje, para os dias de hoje. É isso que o Senhor Jesus coloca na sua mão, é a isso que Ele chama você. E Ele diz: filho, você está muito acanhado, querendo ficar dentro do ninho, você se acha um coitadinho, você se acha um desamparado, você fica me questionando, você fica dizendo: Deus, cadê o Senhor? Você fica querendo, me tratando como se eu não existisse. Filho, eu chamei você e eu dei você para esse mundo. O seu papel não é ficar dentro do ninho, se sentindo protegido e acalentado. O seu papel é ir para esse mundo, arrancar, derrubar, plantar e construir. O seu papel é ser meu profeta, e é para isso que eu estou chamando você, filho. Qualquer coisa menos do que isso é nada, é zero. E qual é o evangelho que você tem que pregar quando você vai? Qual é? Qual é? No Antigo Testamento, qual era o evangelho, o primeiro? Qual era? Cadê esse povo? Quem era o evangelho, o primeiro evangelho do Novo Testamento, do Antigo Testamento? O Cordeiro. E o segundo? O santuário. E qual foi o terceiro evangelho vivo? O Senhor Jesus Cristo morrendo na cruz, porque o Cordeiro apontava para Jesus morrendo na cruz, o santuário também. E aí a gente diz: pronto, agora acabou o santuário, porque o véu se rasgou de alto a baixo. Aí Paulo diz: não, nós temos agora um sumo sacerdote. Jesus, o nosso Cordeiro, é o nosso sumo sacerdote no santuário do céu, e ele já passou no lugar santo, agora ele está no Santíssimo, e nós estamos na época do juízo. Então o evangelho que eu tenho que pregar é o seguinte: você sabe o que Jesus fez desde o começo do mundo? Ele prometeu que ia morrer, e depois ele morreu. E sabe o que ele está fazendo agora? Ele passou para o santuário, o lugar santo, intercedendo, e agora ele está em juízo. E você e eu somos convidados a entrar dentro do santuário através das nossas orações. Olhe para o Antigo Testamento, olha para Hebreus, olha para o Apocalipse, olha para a Bíblia toda, e você vai ver que o santuário é o tema central da Bíblia, e que o Senhor Jesus tem que ser aceito hoje como o seu sumo sacerdote. E o Senhor Jesus está chamando a você e a mim para proclamarmos o evangelho. E quando ele diz em Mateus 24:14: e este evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunhar a todas as nações, então virá o fim do reino. Qual reino? Você que assistiu os programas aqui se lembra: o reino da glória, o reino do pecado que entrou, e em seguida da graça, o reino da graça confirmado com Jesus na cruz, e o reino da glória que o Senhor Jesus irá restaurar. Esse é o evangelho do reino. Todos os reinos pelos quais nós passamos, através da história do santuário e do Senhor Jesus, o seu e o meu sumo sacerdote hoje no céu, ao qual nós somos convidados
para a companhia do qual nós somos convidados, através da oração, da consagração e da fé. E o Senhor Jesus está chamando você como testemunha disso. Essa é a base do Evangelho para a salvação de todo aquele que nele crê. E o que você vai responder para Jesus? Qual é a sua resposta para Jesus? O Senhor Jesus deseja mais do que tudo ter você do lado dele. O Senhor Jesus deseja mais do que tudo que você aceite o convite, porque para que ele possa atuar você precisa aceitar. Ele já separou você para ele, mas você tem que aceitar. E quem fica em cima do muro já decidiu do lado errado. No rio caudaloso, quem para de nadar contra a maré já vai ser arrastado. Não tem jeito de ser neutro. Tem que se decidir ao lado de Jesus. Hoje, o convite é diferente. O convite não é só para aceitar a Jesus como seu Salvador. Não é só para aceitar a Jesus como seu intercessor no santuário celestial, hoje na época de juízo. É para isso também, mas é para ser enviado por Deus. Ter Deus dentro do coração e começar a compartilhar. Isso não é difícil, é? Eu fico olhando para alguns rostos aqui que têm recebido o Senhor Jesus. É a coisa mais maravilhosa do mundo ver como é que vocês vão deixando Deus entrar no coração. E de repente você fica assim, doido de vontade de falar de Jesus para todo mundo. Doido de vontade que todo mundo venha ao programa. Doido de vontade que todo mundo da sua família conheça Jesus e aceite a Jesus. E as pessoas começam a olhar para você e dizer assim: ih, está ficando chato. Porque aquele que aceita Jesus, Jesus transborda da sua alma. Esse é o primeiro amor. E a reprovação do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, que são os cristãos, nós cristãos dos últimos dias, é: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Esse primeiro amor não pode acabar nunca. Por isso não é difícil falar de Jesus, porque quem tem Jesus, Jesus transborda do seu coração. Quem tem o Filho tem a vida, e o Senhor quer que você tenha a vida. O Senhor Jesus hoje vai chamar você. Quando você fala de Jesus para um, para outro, aquilo vai virando uma bola de neve que você não sabe nem onde vai parar. Esses dias, há um tempo atrás, um casal lá em Petrolina, o Fabiano com a Eugênia. A Eugênia começou a ter problemas muito sérios, porque ela foi fazer uma faculdade de artes. E lá na faculdade de artes, muitos professores ateus, pós-modernos, é um nome bonito para esse ateísmo moderno. E começaram a engendrar, a colocar, insuflar filosofias na mente dela. E ela começou a descrer de Deus, questionar Deus. E à medida que Deus foi saindo da vida dela, foi entrando um vazio interminável. E ela caiu numa depressão tremenda. Sem fé, sem Deus. E ela foi para suicidar. Subiu num lugar para suicidar. A população reuniu ali embaixo, as pessoas gritando para ela não pular dali. E o corpo de bombeiros veio. E um bombeiro se aproximou dela. E esse bombeiro começou a falar de Jesus para ela e de Deus para ela. Chamado por Deus, não somente para ser um bombeiro, mas um bombeiro servo do Deus Altíssimo, do Senhor dos Exércitos. E ele começou a falar de Jesus para ela. E à medida que ele falava de Jesus, de Deus, ela falou assim: ele poderia ter falado qualquer outra coisa para mim que não ia me fazer desistir, mas à medida que ele falava, aquilo preencheu o meu coração e a minha alma. Preencheu. E ela desistiu. Depois de algum tempo, a mãe dela, que é membro de uma igreja evangélica, outra igreja não adventista, disse: filha, você está precisando de Deus. Você faz arte. Tem uma TV que eu vou mostrar para você, vou te falar, é a TV Novo Tempo. Está no canal 141 da Sky. Ali tem um programa da tia Cecel e ela ensina arte. Dá uma olhadinha lá. E ela começou a assistir não só o da tia Cecel, como outros programas também. E o marido dela
Fabiano também começou a assistir. E ele começou a pedir os cursos por correspondência, e começou a fazer os cursos por correspondência. E ele foi tirando as dúvidas dele com o missionário Manassés, que está todos os dias aqui antes do programa começar, através da internet. E quando foi um tempo atrás, ele mandou um e-mail dizendo que ele vinha na Novo Tempo, mas ele não sabia bem em que data. Muitas pessoas vão visitar a Novo Tempo para conhecer. E quando foi na semana passada, eles dois chegaram de Petrolina para visitar Novo Tempo. Ele é engenheiro elétrico, trabalha lá em Petrolina. E aí, eles não sabiam, e essa série de programas estava sendo gravada aqui. Naquela noite, o Manassés convidou-os para dormir na casa deles, e eles vieram até aqui. Numa dessas noites em que nós gravamos, o programa está escrito. E quando foi no finalzinho, os dois estavam bem aqui, nesse lugar, aceitando a Jesus, com lágrimas nos olhos, e eu aqui, quase sem conseguir terminar de cantar a música. E eles voltaram para lá agora, para fechar o seu compromisso com o Senhor Jesus, no batismo. O Senhor Jesus está chamando você de maneiras as mais diferentes possíveis, e eu não sei qual é. Ele está chamando você, também não sei de que maneira. Não sei de que maneira o Senhor Jesus chega a você hoje, aí aonde você está, mas Ele está falando com você e chamando você. Por isso, enquanto eu canto essa última música, Ele vai chamar você hoje para aceitar Jesus como cordeiro, como sacerdote, sumo sacerdote, e para ser enviado como o Jeremias de hoje. E se você aceitar, é só ficar em pé. E eu quero orar com você, dedicando você ao Senhor Jesus. E a primeira coisa que você vai fazer quando ficar de pé é não olhar para quem ficou sentado. É isso. Olha para a sua vida. É com você que Deus está falando. Deixa Deus falar com você. Porque se você se orgulhar, o trabalho de Jesus foi todo destruído. Não tem motivo nenhum para se orgulhar. É você e Jesus. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E se você souber a música, canta comigo. Essa música fala de gente que se colocou nas mãos de Jesus e que deixou o Senhor Jesus operar através dele. E você vai ver que maravilha o Senhor tem para fazer através de você. Sonhei que fui pro céu, um sonho tão real. Nas ruas de ouro eu andei, no lago de cristal. Ouvi um coro de anjos e eu também cantei. Foi quando um jovem me tocou, chamou meu nome e eu olhei. Me perguntou: você não lembra mais da igreja no interior? Eu era só um menino ali, você o meu pastor. Você me ensinou a orar e me falou da cruz. Um dia então você orou e aceitei ao meu Jesus. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. E um rapaz chegou me dizendo: você me trouxe luz, pois deu um livro a outro alguém falando de Jesus. Jogaram fora o livro, encontrei-o e o li. Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Canta comigo. Obrigado
Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Um a um foram vindo, formando uma multidão. Vidas ganhas porque eu amei, tive fé e compaixão. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus então chegou, tocou em minha mão, disse: filho, obrigado por dar teu coração. Ainda dá tempo para você. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Canta. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado porque eu tive sede, você me deu de beber. Obrigado porque eu estive nu e você me deu roupa e me vestiu. Porque eu tive fome, você me deu o que comer. Obrigado porque eu estava preso e você foi me visitar. Porque eu estava doente e você foi me ver e orou comigo. Obrigado porque um dia você aceitou o chamado de Jesus. Você aceitou o Senhor Jesus. Aceitou ser um profeta dele. E por causa de você que falou de Jesus para mim, hoje eu sou tão feliz. Ó Senhor Jesus, aceita, Senhor, a entrega que nós fazemos ao Senhor. Aceita, Senhor, toca essas vidas, esses corações, confirma as decisões, que não sejam decisões simplesmente emocionais, mas que sejam emoções de fato, decisões de fato. Ó Senhor, completa em nós aquilo que nós não podemos fazer, porque nós somos imperfeitos, somos falhos e fracos. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos crescendo no Teu conhecimento, para que tenhamos mais fé, que possamos não largar das Tuas mãos. Mas queremos também nos colocar nas Tuas mãos, Senhor, para que, se o Senhor precisar nos empurrar para fora do galho, para despencarmos, Senhor, para sabermos que precisamos voar, faça isso, porque autorizamos. Toma-nos nas Tuas mãos, e que nada nos afaste do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.